8 de março. Relaxe do estresse da vida. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Se você tem estado sob muito estresse, pressão e ansiedade ultimamente, creio que as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, destinam-se exatamente a você. Leia com atenção, porque você vai encontrar encorajamento e instrução hoje que o ajudarão a encontrar paz em meio aos problemas. Quando Paulo escreveu o livro de 2 Tessalonicenses aos cristãos da cidade de Tessalônica, estavam passando por uma perseguição terrível. A perseguição nessa cidade era pior do que em outros lugares, porque os cristãos estavam sendo caçados tanto pelos adoradores de ídolos pagãos, quanto pelos judeus incrédulos que detestavam a mensagem do Evangelho. Como resultado dessa situação ameaçadora, os membros da igreja de Tessalônica estavam sofrendo e alguns até pagaram o preço de morrer pelo Evangelho. Entretanto, apesar dessas aflições e pressões de forças externas, essa congregação se recusava a sucumbir à derrota. Quando Paulo se dirigiu a esses cristãos em 2 Tessalonicenses, eles já estavam vivendo sob estresse e pressão por um longo período. Os ataques contra eles eram como uma torrente constante de raios irredutíveis. Naturalmente, eles estavam exaustos, extremamente cansados, esgotados e fadigados. Há muito tempo, eles não faziam uma pausa. A ideia de relaxar e se acalmar parecia quase um sonho distante, mas todos precisam descansar em algum momento. Se está passando por um período prolongado de dificuldades devido à perseguição aos negócios, à família, aos relacionamentos, às finanças ou aos filhos, você ainda assim precisa aprender a descansar no Senhor, mesmo em meio a essa situação difícil que está enfrentando. Caso contrário, a batalha irá esgotá-lo. Foi por isso que Paulo disse aos Tessalonicenses: E a vós que sois atribulados, descanso conosco. A palavra atribulados nos diz a dimensão das dificuldades enfrentadas por eles. Essa é a palavra grega tilipsis, uma palavra que Paulo costumava empregar quando descreve aos acontecimentos difíceis com os quais ele e sua equipe depararam. Trata-se de uma palavra tão forte que é impossível não compreender a intensidade dessas perseguições. Ela transmite a ideia de uma situação de pressão extrema. Na verdade, um estudioso comentou que a palavra tilipsis era usada para primeiramente descrever o ato específico de amarrar uma vítima com uma corda, deitando-a de costas, e depois colocar uma enorme pedra sobre ela, até seu corpo ser esmagado. À medida que o tempo foi passando, essa palavra passou a descrever qualquer situação esmagadora ou debilitante. Um exemplo disso pode ser encontrado em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, quando Paulo escreve: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. A palavra tribulação nesse versículo também deriva da palavra tilipsis. Ela poderia ser traduzida como: Não queremos, irmãos, que vocês ignorem o apuro terrível e ameaçador que nos sobreveio na Ásia. Ao usar essa palavra, Paulo nos faz saber que seu tempo na Ásia foi um dos piores pesadelos que ele já havia suportado. Na verdade, quando estava em meio a essa situação, ele nem sequer sabia se sobreviveria a ela. Agora, é exatamente a mesma palavra que Paulo usa quando escreve aos Tessalonicenses, dizendo: E a vós que sois atribulados. A palavra atribulados alerta para o fato de que eles não estavam apenas sofrendo de forma suave. Eles estavam sofrendo terrivelmente.
E como observado anteriormente, esse sofrimento estava acontecendo há muito tempo. Mas porque o próprio Paulo passou por esse tipo de circunstância adversa em diferentes ocasiões e sobreviveu vitoriosamente, ele sabia que para os tessalonicenses superarem essas dificuldades, eles precisavam tirar um tempo de folga da pressão. Foi por isso que ele lhes disse: descanso conosco. A palavra descanso vem da palavra grega anesis, que significa afrouxar, relaxar, parar de ficar estressado ou encontrar alívio. Um estudioso comenta que a palavra anesis era usada no mundo grego secular para denotar a liberação da corda de um arco que estava sob grande pressão. Ela também era usada figuradamente para significar um relaxamento do estresse da vida e a liberdade para ter um pouco de recreação. Ao usar essa palavra, Paulo incentiva os cristãos da cidade de Tessalônica a encontrarem alívio do estresse constante que estão sofrendo em resultado da oposição à sua fé. Paulo os exorta a deixar esse peso de lado, parar de pensar nele e aprenderem a relaxar, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Uma tradução interpretativa desse versículo poderia ser: vocês que ainda estão passando por dificuldades neste instante, é hora de deixarem isso de lado, de fazer uma pausa, relaxar. Sabemos como é estar sob pressão, mas ninguém pode permanecer sob esse tipo de estresse continuamente. Assim, junte-se a nós para aprender a relaxar um pouco. Deixem seus problemas de lado. Permitam-se relaxar um pouco e ter um tempo de recreação. Entendo que quando você está lidando com problemas, tirar férias é a última coisa que se tem em mente. Você só quer sobreviver ao desafio e fazer uma transição para a próxima fase da sua vida. E fazer isso assim que possível. Você pode até sentir que é irresponsabilidade da sua parte colocar os pés para cima e relaxar por um tempo. Mas até Deus descansou no sétimo dia. Leve a sério o conselho de Paulo. Permita-se relaxar um pouco e ter um tempo de recreação. Um tempo longe dos problemas. Quando for hora de voltar e enfrentar esses problemas novamente, você estará revigorado, com as baterias recarregadas e com uma visão renovada. Você verá esse desafio com novos olhos e o enfrentará com uma nova força. Sim, sei que é difícil se permitir o tempo para fazer o que estou sugerindo. Mas, amigo, sua sobrevivência depende disso. Se você não der um tempo desse estresse constante, ele continuará esgotando até você se tornar uma presa fácil para o diabo. Portanto, diga adeus aos problemas hoje. Faça um intervalo e permita-se tirar um pouco de tempo para descansar, relaxar e se recuperar. Minha oração para hoje. Senhor, admito que tenho carregado as preocupações, o estresse e as pressões da vida por tempo demais. Antes de fazer qualquer outra coisa, quero lançar esses fardos sobre ti hoje. Sou tentada a me preocupar achando que os problemas que estou enfrentando não se resolverão. Mas tomá-los nas minhas mãos e me preocupar com eles não vai melhorar a situação. Então, me arrependo de me permitir ser consumido pela preocupação com coisas que não posso mudar e as entrego a ti hoje. Por favor, ajuda-me a permanecer livre da ansiedade, enquanto aprendo a relaxar e a desfrutar a vida com um pouco mais do que tenho desfrutado ultimamente. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que preciso reservar um tempo para relaxar e me divertir. A partir de hoje, vou dar um tempo dos meus problemas. Estou lançando meus fardos sobre o Senhor. Como resultado, sei que serei revigorado, recarregado e receberei uma nova visão. Depois de um pouco de descanso, verei meu desafio com novos olhos e enfrentarei com uma nova força.
Sei que minha sobrevivência depende disso. Então, hoje escolho deixar de lado o estresse constante com o qual tenho lidado antes que me esgote e me torne uma presa fácil do diabo. Deus me dará a força e a energia que necessito para me levantar e seguir em frente, a fim de concluir a obra que Ele confiou às minhas mãos. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Quando foi a última vez que você reservou tempo para descansar e relaxar das pressões em sua vida? 2. Quais são alguns sinais de que você precisa reservar tempo para descansar e ter uma perspectiva renovada sobre as situações que está enfrentando no momento? 3. Quais maneiras você descobriu serem as melhores para ajudá-la a descansar e a se recuperar durante um período estressante em sua vida?